Boa noite, queridos irmãos. Nós estamos aqui fazendo alguns ajustes e eu estou conversando aqui por WhatsApp para ver se tá tudo ok, para ver se está saindo som, para ver se está tudo certinho. Já me deram feedback aqui que está tudo certo. É bom estarmos juntos por aqui. Eu ainda não consegui me acostumar com isso e nem quero. A minha oração é para que nós voltemos logo aos encontros presenciais às quintas-feiras. Isso aqui parece para mim como se eu fosse uma criança e me desse o microfone na igreja para poder falar alguma coisa e a criança não sabe o que faz. É a mesma coisa que eu tenho quando, o mesmo sentimento que eu tenho quando tem que usar esse equipamento, mas o Senhor, aprove o Senhor estarmos aqui e utilizarmos dessa ferramenta para pregarmos a palavra de Deus, para orientar o povo de Deus, e é isso que nós viemos fazer. Esses minutos que nós aqui ficaremos, nós cantaremos, nós leremos a palavra e nós aprenderemos mais um pouquinho da palavra de Deus. Esse é o objetivo dessa noite, desse estudo, e que nós possamos nos estar preparados e com os nossos corações abertos para ouvir, para sentir e para pôr em prática a palavra de Deus. Aqui eu não vou caminhar na seara das discussões, das perguntas, mas se os irmãos tiverem, os irmãos podem encaminhar para o pastor Ronaldo, podem encaminhar para mim, que nós estaremos respondendo assim que possível. Bom tocar na questão do pastor Ronaldo. O pastor Ronaldo está descansando um pouco durante essa semana. Não fiquem tristes, mas o pastor Ronaldo no domingo estará novamente conosco. Mas hoje ele e a Norma estão viajando, tirando um descanso merecido. E nós aqui estaremos também orando pelos nossos irmãos, o reverendo Ronaldo, nossa irmã Norma, e pedindo para que o Senhor os traga de volta debaixo dos teus cuidados santos e revigorados, com as forças revigoradas, para prosseguir pregando a palavra de Deus e trabalhando para o reino. Vamos orar, queridos. Nós nesse momento estaremos orando, e se você tiver alguém que esteja precisando de oração, se você tiver alguém que esteja acamado, esteja doente, esteja aflito, esteja com o coração triste, abatido, esteja em momento de doença, de depressão, de dor, esse é o momento de você orar por essa pessoa daí onde você está também. Mesmo se você estiver dirigindo, pelo amor de Deus, não feche os olhos, mas que a sua mente esteja ligada ao Senhor, que a sua mente esteja ligada ao nosso Deus, para que essas pessoas sejam alcançadas, não através só da minha oração, mas através da sua oração e através da resposta do nosso Senhor. Oremos. Querido Deus eterno Pai, obrigado, Senhor, porque o Senhor é um Deus de maravilhas, o Senhor tem curado o seu povo, o Senhor tem guardado o seu povo, o Senhor tem feito maravilhas no meio da tua casa, o Senhor tem feito maravilhas na tua igreja, e é por isso que nós adoramos a Ti. Nós Te buscamos, nós nos preparamos para ouvir da Tua Santa Palavra, e mais uma vez estamos aqui utilizando deste instrumento tecnológico, Senhor, para pregar a Tua Santa Palavra. E o Senhor possa nos dar, Senhor, mais habilidade para podermos aproveitar esses instrumentos
Que o Senhor possa estar, Senhor, nos dando, Senhor, capacidade para operá-los e que pessoas sejam alcançadas através desse instrumento, Senhor. Queremos te pedir, Senhor, que em nome de Jesus o Senhor alcance nesse momento aquelas pessoas que estão adoentadas, Senhor, aquelas pessoas que estão aflitas, Senhor. Continue, Senhor, derramando as suas mãos de bênção sobre a nossa irmã Laura, o nosso irmão presbítero Marcos Pimenta, o nosso irmão presbítero Marco Inácio, os presbíteros da nossa igreja, Senhor, o pastor, a Norma, que o Senhor olhe com um olhar de misericórdia para aquelas pessoas que estão no leito de dor, Senhor. Olhe com um olhar de misericórdia, Senhor, para aquelas pessoas que estão aflitas, que não têm para onde ir, Senhor, que pensamentos ruins têm vindo à sua cabeça. Que nesse momento, Senhor, o Senhor traga tranquilidade. Que nesse momento, Senhor, o Senhor traga paz, Senhor. E que nesse momento, Senhor, todo jugo, Senhor, toda aflição, Senhor, tudo, Senhor, aquilo que vem trazer essas pessoas para baixo, Senhor, seja quebrado no nome do Senhor Jesus. Que toda obra maligna, Senhor, seja desfeita, Senhor, seja quebrada, Senhor, porque nós acreditamos em Ti, Senhor, nós confiamos em Ti, Senhor, e sabemos que só Tu tens palavras de vida eterna para os nossos corações. Obrigado, Senhor, e renove, Senhor, a esperança nos nossos corações. Não a esperança, Senhor, de ver um mundo melhor, Senhor, mas a esperança, Senhor, de viver contigo, Senhor, porque nós estamos aqui apenas de passagem e já entendemos que a nossa casa não é aqui. Então, Senhor, nos conduza a Canaã celestial. Nos leve, Senhor, por este caminho, Senhor. Batalhe por nós, Senhor, porque nós dependemos de Ti. Muito obrigado, Pai, em nome do Teu amado Filho Jesus. Amém. Queridos, nesse momento, nós vamos estar cantando ao Senhor. Eu separei um cântico aqui, o hino de número 179. É um hino que eu tenho muito, eu admiro muito, chamado Saudação. Vamos louvar ao Senhor? Saudamo-vos, irmãos, em Cristo, lembrando que temos visto nesses anos pelas lutas, tentações. Atendidas foram nossas petições, toda a glória seja ao nome do Senhor. Vinde todos entoar o seu louvor. Bem alto agora vamos nós cantar, que a terra e os céus virão nos ajudar. Até aqui Deus mesmo nos guiou e com a sua mão nos ajudou. Um dia tão glorioso temos e ao nosso Pai agradecemos, pois é Ele quem nos dá real prazer e é fiel em nos guardar e proteger. Vinde vós, irmãos, conosco a Deus cantar, desta bênção vinde, pois, participar. Bem alto agora vamos nós cantar, que a terra e os céus virão nos ajudar. Até aqui Deus mesmo nos guiou e com a sua mão nos ajudou. Alegres todos jubilemos, ao grande Salvador cantemos. Ele como filhos seus nos escolheu, ricas bênçãos Ele já nos concedeu. Seja avante o nosso lema triunfal, pois seguimos para o lar celestial. Bem alto agora vamos nós cantar, que a terra e os céus virão nos ajudar. Até aqui Deus mesmo nos guiou e com a sua mão nos ajudou. Amém, queridos. Que esse Deus maravilhoso, que esse Deus bondoso cuide de nós
que nós possamos estar com o nosso olhar fito a Ele e que nós possamos trilhar nos caminhos dele. Um dia que Ele nos deu de paz, de alegria, de felicidade, um dia de trabalho para alguns, mas também para outros dias não tão de paz assim. Dias às vezes nebulosos, dias cinzentos e dias que talvez essas pessoas queiram esquecer. Mas a nós cabe olhar para os céus, a nós cabe entregar os nossos pensamentos e a nossa vida ao Senhor, porque Ele tem cuidado de nós. E nós agradecemos. Nós agradecemos a Deus porque talvez não tivemos um dia tão glorioso, mas o Senhor nos deu a oportunidade de estarmos nesse momento, adorando a Ele e entregando o nosso louvor, lembrando daquilo que Ele fez por nós durante todo o dia. Nos deu vida, nos deu momentos em que nós podemos resolver alguns de nós os nossos problemas e chegamos até aqui para ouvir mais da Tua Santa Palavra e nós vamos orar nesse momento, pedindo para que Deus alcance os corações, para que Ele abra os corações, melhor dizendo, daqueles que nos ouvem, os corações e a mente, para que essas pessoas entendam a mensagem do Senhor e coloquem em prática, para que nós possamos ter vida melhor, para que nós possamos ter dias melhores. Vamos orar, irmãos. Querido Deus, muito obrigado porque o Senhor tem sido o bálsamo das nossas vidas. Mas nesse momento pedimos que o Senhor abra os nossos corações, as nossas mentes, para que nós possamos ouvir a Tua Santa Palavra e para que nós possamos sentir o toque do Teu Santo Espírito. Muito obrigado, Senhor, por esse momento. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é um Deus presente nas nossas vidas, é um Deus que tem transformado as nossas vidas, que tem mudado o nosso caráter e por isso te agradecemos e pedimos que seja conosco, Senhor. Que eu fale apenas aquilo que o Senhor colocou no meu coração, em nome do seu amado Filho Jesus. Amém. Queridos, nesse momento nós vamos abrir as nossas Bíblias lá em 2 Timóteo. Inclusive eu preguei nesse texto domingo passado na Igreja Presbiteriana de Jaconé, mas o estudo bíblico de hoje nada tem a ver com o sermão de domingo. Aliás, tem alguma coisa a ver, mas são objetivos diferentes. Diz assim o título: A inspiração, valor e utilidade das Santas Escrituras. Tu, porém, e aí Timóteo falando para Paulo falando para Timóteo, aconselhando Timóteo. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Se vocês perceberam, eu não sei como é que está aí, eu coloquei um título para o nosso estudo de hoje. Esse título tem um pouco a ver com o que eu separei, com o que eu fiz na minha monografia do seminário. Depois de notar que uma grande parte das nossas igrejas tem sido deficitária no ensino da palavra de Deus, e eu não estou dizendo a nossa igreja, eu não estou dizendo a igreja
do pastor Zezinho das Couves, eu não estou dizendo a igreja do pastor João, eu não estou dizendo a igreja do pastor Francisco, do pastor Zé, estou falando que as nossas igrejas, de um modo geral, têm trabalhado isso. Isso é uma visão minha, e por isso nasceu esse desejo de escrever sobre isso e pesquisar sobre isso. Então, nós chegamos então no título, os desafios da educação cristã reformada na pós-modernidade. Nós trabalhamos esse tema durante a nossa monografia e agora nós chegamos a um momento crucial. Nós precisamos então aqui entender o que é educação cristã e também precisamos entender o que é pós-modernidade. Então eu começo de trás para frente. A pós-modernidade, na verdade, é tudo aquilo que tem esses discursos novos que têm vindo de encontro aos ensinos da palavra de Deus. Ensinos que visam desconstruir o que a Bíblia diz. Ensinos que visam pluralizar as coisas. Nada tem uma definição mais concreta. Deus não é Deus. Deus pode ser uma árvore, Deus pode ser um armário, Deus pode ser uma cadeira. Então, e os discursos desconstrutivistas visam desconstruir as verdades encontradas na palavra de Deus. Deus é espírito, por exemplo. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. E aí, se nós voltarmos para a palavra de Deus, nós, lá no início da Bíblia, em Gênesis capítulo 1, nós vemos então tudo o que foi criado pelo Senhor. A partir do nada. E aí, agora, com esses discursos, com esses novos pensamentos, que não são tão novos assim. Isso vem de Foucault, isso vem de Jacques Derrida, alguns filósofos e sociólogos que aí vêm do século 17, 18 e os seus discursos começam a pegar mais força no século 19, século 20. E aí entrando para o século 21, né, alguns historiadores fazem o corte da modernidade para a pós-modernidade, datado aí da queda do Muro de Berlim. Isso ainda é muito discutido na sociedade histórica. Eles ainda não têm assim, um ponto de partida para a pós-modernidade, apesar de crerem que nós já estamos vivendo a pós-modernidade. E aí, o que acontece? A igreja tem um papel principal nesse momento. O grande papel da igreja é entender que nós precisamos entender o que o mundo está passando. Nós precisamos entender o que a atualidade nos diz e como a sociedade nos vê. A sociedade nos vê, muitos deles, como pessoas alienadas. Pessoas que não têm uma boa formação, e os crentes são vistos dessa maneira. Pessoas que não têm uma boa formação, eles não têm um norte e acabam indo para a igreja para que na igreja eles caminhem com aquelas pessoas que pensam como eles ou que têm a sua fulcrada na sua cabeça a questão da ignorância do crente. Hoje muita gente, a sociedade, como uma grande parte da sociedade, olham para o crente
como uma pessoa ignorante. Isso tem mudado de alguns anos para cá, mas isso ainda é muito forte. A gente passa por isso bastante. Quando você fala que é um pedagogo, ou é um sociólogo, um historiador, um enfermeiro, uma enfermeira, um professor universitário, as pessoas olham para você diferente. E muitos deles entendem que e se assustam, porque, gente, como que o cara é crente e conseguiu chegar nessa posição? Como que aquela menina é crente e conseguiu chegar nessa posição? E ainda o mundo está muito assustado com a velocidade que os cristãos têm tido nas pesquisas científicas. Nós temos vários cristãos, inclusive pessoas da nossa igreja, que são pioneiros em pesquisas na área da saúde, na área da química, entendeu? E aí a gente começa a entender que nós estamos agora nos voltando e entrando dentro de uma sociedade para que ali nós tenhamos a oportunidade de falar sobre o nosso Deus. Uma sociedade pós-moderna, uma sociedade que muitas das vezes não aceita que nós desempenhemos determinada função, uma sociedade que nos coloca no mesmo balaio das igrejas pentecostais e neopentecostais, principalmente neopentecostais, e aí a gente acaba que tendo um estereótipo, né? E aí é o estereótipo que a sociedade vê. Então, o que a sociedade vê sobre o crente? A sociedade vê sobre o crente as pessoas pulando, rodando, dando cambalhota e fazendo isso, fazendo aquilo. Eu não tenho problema nenhum enquanto a isso, né? Graças a Deus eu tenho uma mente muito aberta para isso. Só não é bíblico, né? Só não é bíblico. Mas a igreja, que a pessoa utiliza e presta a sua forma de culto ao Senhor da forma que ela quiser. Às vezes a pessoa não se detém em prestar um culto ao Senhor através do que é instituído pela Bíblia. E aí ela pula, ela dança, ela dá cambalhota, ela voa, ela faz não sei o quê. Então, eu chamo de momento particular do culto, né? E aí isso vai tomando uma proporção, daqui a pouco tá todo mundo pulando, rodando, mas, enfim, como eu disse, eu não julgo, apenas digo que não é bíblico. Aí a pessoa faz o que ela quiser, mas bíblico não é. Então a gente acaba sendo estereotipado, né, pelo que as pessoas veem, pelo que a sociedade tem mais acesso. Quer ver como que isso é simples? Por exemplo, quem tem maior tempo de televisão? Aí você vê, o pastor fulano de tal tem um bom tempo de televisão. E aí, nesse momento de televisão, não é pregada a palavra de Deus. Nesse momento de televisão, é feito um discurso, e aí chora, né? Faz tudo que tem que fazer, e levanta uma cadeira de roda aqui, levanta uma muleta ali, e as pessoas estão sendo pseudo-curadas, pessoas também pseudo-doentes, né? E a gente acaba sendo colocado incluído nesse sistema religioso, que não é o nosso, nós sabemos muito bem disso. Porém, as pessoas não têm acesso lá à palavra da vida, né? Aonde se prega a palavra, aonde se fala das coisas concernentes a Deus, aonde as pessoas podem ter e devem ter um alimento mais saudável, e a gente acaba... E nem todas as pessoas têm acesso, nem todas as pessoas... Tem muitos crentes da igreja que nem sabem
que nós, parece que agora não tem mais na Rede TV, mas por algum tempo esteve na Rede TV, por algum tempo esteve se eu não me engano, na Bandeirantes. Porém, o, o horário televisivo é muito caro, né? E aí a gente prefere fazer missões. Uns preferem rodopiar, rodar, dar cambalhotas, e a gente prefere investir o nosso dinheiro em missões. E graças a Deus por isso. Voltando então ao nosso tema, o Perry Downs é um pastor, um líder cristão. Educação Cristã, o nome do livro dele. Não sei se tem outro subtítulo, eu não lembro, mas inclusive eu tenho esse livro aqui em casa. E ele diz o seguinte: a educação cristã, definida de maneira simples, é o ministério de levar o crente à maturidade em Jesus Cristo. E aí, como eu falei de pós-modernidade, agora nós precisamos definir educação cristã. E a educação cristã não é uma coisa assim fora do normal. E o Perry Downs, ele dá esse norte pra gente. E ele diz, eu leio mais uma vez: a educação cristã, definida de maneira simples, é o ministério de levar o crente à maturidade em Jesus Cristo. Todos nós podemos levar um crente à maturidade em Jesus Cristo. Seja pelas nossas atitudes, seja pelo nosso comportamento, seja pelo nosso testemunho. Agora, existe um ponto importante que acontece dentro da igreja. Nós vemos um êxodo muito grande das nossas igrejas, de uma forma geral. E aí eu falo de igreja presbiteriana, que é a igreja que eu vivo e que eu participo desde que me conheço por gente. Hoje, isso não é uma pesquisa assim pautada, não é uma pesquisa registrada, mas é um dado que eu tenho muito importante. A igreja presbiteriana como um todo tem uma grande dificuldade, e aí eu creio que é uma dificuldade de formação, não tão basilar, porque atualmente nós vivemos quem esteve na igreja já desde criança entende muito mais fácil o momento que nós estamos vivendo. Mas existiu aí um lapso de gerações em que a gente não conseguiu segurar dentro da igreja, né? E aí eu estou falando de amigos meus que são de várias igrejas presbiterianas. E graças a Deus tenho contato com eles até hoje. Uns estão na igreja, a maioria uns estão ainda na igreja, mas a maioria já não está em igreja alguma, né? Uns estão na Batista, outros na Congregacional, mas outros na Assembleia de Deus. Mas assim, de uma forma geral, o meu trabalho visa a gente entender o que a gente pode fazer e como que a gente pode dialogar no sentido de entender o que o mundo fala de nós. E aí, entender o que o mundo fala de nós não quer dizer que nós vamos dar uma resposta para o mundo. A resposta do cristão para o mundo é Cristo Jesus. Mas nós precisamos entender o que o mundo tem falado da igreja. E aí, essa parte é uma parte que eu tenho muito carinho na área de liderança, que é a educação cristã. Se Deus quiser, em nome de Jesus, eu estou me preparando para começar uma pós-graduação em educação cristã clássica, agora a partir de janeiro. São planos, mas que servirão para mim de um ótimo refúgio e um tempo muito bom de aprendizado. Eu acho que
Nós precisamos disso, não especificamente o pastor, os pastores, mas nós precisamos entender, a liderança da igreja precisa entender o que tem acontecido. A gente precisa se renovar, se reciclar, e graças a Deus a igreja presbiteriana de Maricá tem sido muito abençoadora nesse sentido. Mas nós chegamos então e nos deparamos com uma grande problemática olhando para o texto. Se nós formos olhar para o texto, nós vamos ver Paulo dizendo para Timóteo o seguinte: Timóteo, contextualizando, Timóteo, permanece naquilo que você aprendeu, naquilo que você foi inteirado e sabendo de quem você aprendeu. Existe um texto que ele é mais claro, se eu não me engano, é na linguagem de hoje. Diz assim: quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem aprendeu. Porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. E aí ele encerra no versículo 16 e 17 dizendo: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. E aí nós chegamos então e nos deparamos com um discurso que vai de encontro a tudo aquilo que nós aprendemos, a tudo aquilo que nós fomos ensinados. Um discurso que coloca todo mundo no mesmo patamar, um discurso que coloca todo mundo no mesmo na mesma base, e a partir dali você tem então que se autoafirmar. Você quase que precisa se autoafirmar. Hoje nós temos tido muitos cristãos evangélicos, lavados e remidos no sangue de Cristo, que têm sido detectados com depressão, têm sido detectados com síndrome de burnout, e isso tem acontecido muito dentro das nossas igrejas, principalmente com a liderança da igreja. Pastor, presbíteros e diáconos das nossas igrejas têm sido atacados diretamente com essas síndromes. E nós precisamos orar pelos nossos irmãos. E aí, isso acontece, é uma doença que o pessoal chama são as doenças do século XX, do século XXI. Nós precisamos entender quais são os desafios que nós precisamos superar. O que a igreja precisa entender para poder superar. E aí, a gente precisa visualizar, e a gente precisa ter isso nas nossas mentes, de uma forma bem clara, que nós, independente da nossa idade, nós precisamos ter uma compreensão melhor no que se refere às influências que a igreja tem sofrido, os discursos que a igreja tem recebido. Porque hoje nós estamos numa geração diferente. A geração de hoje e a geração minha, talvez a geração da maioria dos nossos irmãos, era uma geração que simplesmente obedecia a ordem. E eu não estou instigando ninguém a desobedecer. Eu só estou falando que são gerações diferentes, tá? Que fique bem claro. Quando eu falo que nós devemos compreender as coisas, é pelo seguinte fato. Nós precisamos compreender os discursos, porque hoje a sociedade não é mais aquela sociedade de 1950, de 1960, em que o filho entendia o que o pai falava ou queria apenas num olhar ou no arranhar da garganta. E eu sei que muitos irmãos nossos viveram essa época. A sociedade hoje mudou. E com isso a igreja também mudou.
A igreja passou por algumas atualizações, boas ou ruins. Cada irmão tem essa prerrogativa de achar que foi bom ou que foi ruim. Mas a igreja passou por algumas atualizações. Eu cito uma coisa muito simples aqui. Em 1993, 1994, né, dificilmente se via mulheres de calça comprida na igreja. Hoje isso foi superado. Então, assim, isso é apenas um pequeno exemplo do que vem acontecendo. Há algum tempo atrás, era dificilmente você via um homem de bermuda na igreja. Mas se você for nas igrejas mais litorâneas do nosso país, que é um país tropical, você hoje encontra crentes que vão ao culto de bermuda. E aí, como eu falei, isso daí eu não estou fazendo um julgamento. Eu só estou apenas dizendo que essas coisas foram... estou colocando como se fossem uma atualização no comportamento da igreja. A igreja acaba pegando um comportamento e você pode falar assim, mas o cara não vai no fórum de bermuda, o cara não vai na prefeitura de bermuda. Eu não estou entrando nessa área, eu estou dizendo que em algumas igrejas nós vemos isso. Se é certo ou se é errado, é a liderança da igreja que tem que tratar. Eu só estou dizendo que esse comportamento ele vem de acordo com o que a sociedade vai se movimentando e vai mudando o seu comportamento. E aí, a igreja precisa estar, então, firme. Por quê? Porque hoje em dia, se você falar para um jovem, para um adolescente, não faz isso, ele vai te perguntar por que eu não devo fazer isso. E nós, hoje, devemos estar preparados para ensiná-los a não fazer determinado tipo de coisa. E aí, queridos, é um momento muito importante na vida daquele jovem, na vida daquele adolescente, na vida daquele cristão que é novo na fé, nós sabermos explicar a ele o porquê que ele não deve tomar determinada atitude. Por que ele não deve seguir determinado caminho? Porque esse jovem, esse adolescente e esse novo convertido, talvez eles não foram ensinados quando criança nas Santas Escrituras. E agora nós precisamos ajudá-los. A igreja precisa ajudar essas pessoas. A igreja precisa trabalhar com essas pessoas. A igreja precisa entender a sociedade atual. Eu não digo que eu não estou dizendo que a igreja deve se moldar à sociedade atual. Eu não estou dizendo isso. Estou dizendo que a igreja precisa entender. É diferente. A igreja precisa entender, porque muitas pessoas ainda não foram educadas nas Santas Escrituras. E a igreja precisa fazer essa transição com essas pessoas. A igreja precisa ter paciência com essas pessoas. A igreja precisa trabalhar com essas pessoas. A igreja precisa discipular essas pessoas. Ou seja, nós precisamos entender o contexto da sociedade para então aplicar a educação cristã. A igreja precisa entender em qual momento da sociedade ela está, em que situação na sociedade ela está inserida, para que ela possa educar os seus cristãos. E eu falo isso com muita liberdade. Veja bem, nós vivemos em regiões diferentes. A igreja presbiteriana é dividida em presbitério. Nós temos um presbitério que tem um jeito de tratar as coisas diferente do outro. Nós temos igrejas que estão fincadas na serra e igrejas que estão fincadas à beira da praia. Os momentos, entendam que os momentos culturais são diferentes. Às vezes o que é uma cultura atual em Friburgo, uma cidade, vamos botar assim, serrana, não é a cultura de Maricá, que é uma cidade
com belas praias. Entenderam? Então a igreja precisa entender o que se passa dentro da sua cidade, do seu bairro, para que nós possamos então caminhar. E aí, isso é uma filosofia, inclusive do Timothy Keller, a City to City, que é um movimento que ele disseminou nos Estados Unidos, e aí ele começou a trazer isso para todos os continentes, para todo mundo. Então, o Timothy Keller, ele tem esse pensamento. Nós precisamos entender aquela cidade para preparar aqueles crentes. E não é que o evangelho seja diferente, mas a sociedade é diferente. Eu tenho amigos que são de Rio Bonito e de Tanguá, que tem assim um jeito de falar específico daquela cidade. E assim, a gente é tão próximo, e algumas coisas que só eles falam, só eles, o jeito de falar. Então nós precisamos entender isso. Precisamos saber um jeito de falar, um jeito de conversar. Nós temos assim, uma vez eu estava num culto, não era na igreja presbiteriana, e o pregador soltou um palavrão grande demais. E aí depois do culto o pastor foi conversar com ele. E ele pediu 1000 perdões ao pastor. Pastor, me desculpe, mas na minha região, e ele era do norte do Brasil, não era igreja presbiteriana, e ele falou assim: meu pastor, me desculpe, porque na minha região isso não é um palavrão, isso não é uma palavra chula, é uma palavra que se usa no cotidiano. E assim, então a igreja precisa entender aonde ela está inserida, para que ela eduque. Educação, queridos, não é apenas você jogar. Educação é você trabalhar. E eu não estou usando aqui nenhum educador para dizer isso. Eu estou usando aquilo com o que eu venho aprendendo durante todo esse tempo da minha vida, e creio que vou aprender até o Senhor me chamar. Educação não é jogado, educação é trabalhado, é caminho, é discipulado. Educação é discipulado. Educação é correção. Voltando para o texto. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. E essa escritura que fala no verso 16 é a mesma escritura que fala no verso 14, quando Paulo começa a falar com Timóteo, começa a discursar a Timóteo, fazer com que ele lembre daquilo que ele aprendeu. Então, se nós cristãos estivermos embasados na palavra de Deus, se nós crentes, lavados e remidos em Cristo Jesus, estivermos com os nossos olhos fitos no Senhor, nós conseguiremos entender a sociedade em que nós estamos vivendo, e nós conseguiremos trabalhar os cristãos e com os cristãos que nós temos. Repare que a sociedade muda, o evangelho não muda. O evangelho é o mesmo, o Cristo é o mesmo, mas a sociedade, ela sofre algumas mutações, e a igreja precisa entender isso. A igreja não precisa aceitar isso, mas a igreja precisa entender isso, tá? Existem alguns discursos, como eu já disse no início, os discursos que vão de encontro ao que diz a palavra de Deus, eles não vão ao encontro. Ir ao encontro é se congraçar. Eles vão de encontro. Eles não têm uma junção. Eles se batem. A minha verdade contra a verdade, a minha verdade da palavra de Deus contra a verdade que o mundo está querendo dizer. E isso daqui tem uma forma muito prejudicial, principalmente para os crentes que precisam entender e trabalhar. Alguns dão de encontro, que acabam depois largando as verdades exaradas pela palavra de Deus e se encaixando nos discursos pós-modernos. Então, nós, já tendo entendido o momento que nós vivemos da pós-modernidade,
nós agora entendemos que a educação cristã, ela precisa entender o momento atual da sociedade, né? A educação cristã, como eu disse, ela não é jogada, ela não é, a educação cristã é trabalhada no sentido de discipulado. Então, quando você é diferente de você chegar num lugar e ser atendido de uma forma totalmente ignorante e você ser atendido de uma forma pessoal. As pessoas se preocupam com o que você quer, as pessoas se preocupam como você está. Isso acontece muito em shopping centers, né? As pessoas são treinadas para fazer com que você esteja bem dentro da loja, entendeu? E nós precisamos fazer isso. Isso não muda o evangelho de Cristo, entendam isso. Isso não muda o evangelho de Cristo. O evangelho é o mesmo. O Cristo é o mesmo. A cruz é a mesma. Porém, nós precisamos entender o que vive a sociedade. Nós precisamos compreender discursos que não devem ser aceitos dentro das nossas igrejas. Nós precisamos trabalhar num sistema de educação cristã e trabalhar no sistema de educação cristã a defesa da nossa fé. Muitos cristãos, e aí eu volto de novo a uma determinada parte da nossa igreja, que são os jovens e os adolescentes, encontram-se totalmente despreparados espiritualmente quando chegam na faculdade. Porque lá, eu não estou falando mal da faculdade não, tá? E eu sou o maior entusiasta que os irmãos façam faculdade, mestrado, doutorado. Só que eu estou falando que é o momento em que o jovem ou adolescente sai daquela sociedade que ele viveu. Geralmente eles estudam na mesma escola, estudam na mesma cidade, e agora eles têm contato com outra cultura. Porque quando ele vai para a faculdade, ele já não tem mais aquela cultura local. Ele começa a entender como funciona as outras camadas da sociedade. Como funciona a cidade que é aqui 50, 60 quilômetros depois de mim. Como funciona o estado do Pará. Porque a faculdade ela recebe alunos de diversas partes do país. E aí a faculdade também começa a dar a esse jovem, esse adolescente, instrumentos para que ele entenda o mundo. Porém, muitas das vezes, a igreja não deu esse instrumento. E o único instrumento que ele tem é um instrumento que é dado para ele quando ele está na faculdade. Quando ele sai para... E estar na faculdade não é uma forma pejorativa, não. Isso acontece quando a gente começa a trabalhar, a gente começa a ter contato com outras pessoas. Quando a gente sai da nossa sociedade, da nossa casa, a gente começa a ter encontro com pessoas de pensamentos diferentes, de religiões diferentes. Como nós não estamos preparados para lidar com aquela situação, a gente acha que tudo que aquela pessoa fala é a mais perfeita realidade. E aí, aquela pessoa às vezes diz que a igreja é muito difícil, porque você não pode ir de bermuda para a igreja, que você não pode ir num show, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Só que às vezes essa galera ela não está preparada para ouvir isso. Ou melhor, esse pessoal eles não estão preparados para entender esse discurso. Esse discurso é um discurso totalmente nocivo ao que diz a palavra de Deus. Não, nós não somos malucos, nós não somos pessoas iletradas.
Não. Nós aprendemos nas Sagradas Letras o que é educação cristã. E agora nós estamos firmes para bater de frente contra os discursos que visam desconstruir a nossa base, a nossa identidade como cristão. Em dados momentos, essas setas são atiradas de tal forma que as pessoas começam a colocar em xeque: poxa, será que o que eu aprendi na igreja é mesmo o errado? Será que todo esse tempo... E aí ela começa a colocar em xeque, e às vezes as pessoas entendem assim: não, mas essa pessoa já não está preparada. Não! O papel da igreja não é julgar ninguém. Nós vamos trabalhar com essas pessoas. Entendam que educação é discipulado. Educação é trabalhar junto. Educação é entender a dificuldade do outro. Educação é orar pelo outro. Entendam isso. Educação é orar pelo outro. Então, se o meu irmão está com dificuldade, eu oro por ele, eu abençoo ele através da minha oração. E esses irmãos precisam estar com instrumentos para lutar e ir de encontro aos discursos que são oferecidos para eles. Porque esses cristãos precisam estar preparados. Porque eles precisam ser aprovados. 2 Timóteo 2,15. Como obreiros que não têm de que se envergonhar e que manejam bem a palavra da verdade. E se você maneja bem a palavra da verdade, pode vir qualquer discurso. Você saberá lidar com ele. Você saberá jogar por terra. Porque você maneja bem a palavra da verdade. Reverendo Judásio, ainda falando sobre educação cristã. Reverendo Judásio Reis, ele é professor do JMC, Seminário Presbiteriano, José Manuel da Conceição. Ele define a educação cristã como bíblica, confessional, eclesial e contextual. Ele trabalha nesse sentido. O Reverendo Judásio define como bíblica: a educação ela tem que ser bíblica, ela tem que ser confessional, ela tem que ser voltada às nossas confissões, ela tem que ser eclesial, ela tem que ser contextual. E então, se nós, para ele, né, e eu penso como o Reverendo Judásio, eu sou um entusiasta da forma com que ele trabalha esse tema. Penso também que a educação cristã ela deve ser bíblica, ela deve ser confessional, ela deve ser eclesial, ela deve ser contextual. E se nós conseguirmos trabalhar nesses 4 pontos, nós conseguiremos formar crentes firmes e que possam combater esses discursos pós-modernos, discursos relativistas, discursos pluralistas e discursos desconstrutivistas, que visam a colocar em xeque toda uma educação, toda uma base educacional cristã, mas que serve para toda a vida. Se eu não me engano, foi Abraham Kuyper. Abraham Kuyper foi primeiro-ministro alemão. Ele tem um livro, eu não vou me lembrar muito bem o título do livro, mas ele disse que ele utilizava os ensinamentos bíblicos para todas as decisões que ele tinha que tomar. Então, para quem tem essa dúvida, o Abraham Kuyper trabalhava muito bem os ensinamentos bíblicos junto à questão das decisões que ele deveria tomar. Teve um ensinamento voltado para a palavra de Deus, e aí o seu pai era um pastor também, e aí ele então caminhou nesse sentido de dar mais atenção à palavra de Deus, ao que os discursos que o mundo vinha oferecendo. Queridos, eu tenho mais algumas coisas para falar, mas eu creio que o nosso tempo já tenha se esgotado. Quem tiver aí no WhatsApp ou não tem Facebook,
me dá um suporte aí, dizendo se já acabou, quanto tempo eu tenho. Porque, como eu disse no início, eu não tenho muita intimidade com esse negócio, não. Então, quem quiser me mandar um zap, alguma coisa, eu vou caminhar mais alguns minutos aqui e depois nós iremos encerrar. Nós precisamos entender, queridos, que a nossa... uma coisa que eu deixei bem claro no meu trabalho foi o seguinte: nossas igrejas não precisam de milagres. Nós somos os milagres que eu coloco como milagres ambulantes. Pois nós fomos comprados por um alto preço na cruz. Nós somos os milagres. Os crentes não precisam de um ensino hedonista. Os crentes não precisam de um ensino que os dê uma sensação de prazer. Os crentes precisam de um ensino que os dê a sensação de busca ao Senhor. Uma sensação de incômodo, de saber que nós precisamos fazer mais. Nós precisamos entender, queridos, que nós precisamos de mais. Um discurso que mostre como que as pessoas que seguem a Cristo serão recompensadas. Nós precisamos colocar em prática um discurso para que as pessoas entendam quem é o Cristo que nos salvou. Nós precisamos colocar em prática um discurso de discipulado. Nós precisamos colocar em prática um discurso de que Deus move as nossas vidas de acordo com o que Ele quer e não de acordo com o que nós queremos. Nós vamos colocar em prática um discurso onde a verdade que diz a palavra de Deus é a verdade concreta. Nós não devemos ter a Bíblia como uma verdade neutra, uma verdade para algumas coisas. Não, a verdade do Senhor é a verdade absoluta. Não, ela não é relativizada, ela não é pluralizada, ela não pode ser desconstruída. A palavra de Deus não pode ser desconstruída. E eu simplesmente, quando bato de frente com discursos que vão de encontro à palavra de Deus, eu dou uma risada muito debochada. Porque muitas dessas pessoas que têm esses discursos guardados no seu coração, essas ideias guardadas na sua alma, ouviram, mas não entenderam aquilo que elas ouvem. Então elas repassam apenas. Mas quando nós estamos preparados, quando nós estamos ensinados, nós entendemos, queridos, o que aquelas pessoas querem dizer. E às vezes são coisas simples demais, mas que vão de encontro à verdade encontrada na palavra de Deus. Às vezes são coisas que nós temos como não, mas isso não vai de encontro ao Evangelho. Não, mas isso nós podemos passar por cima. Isso nós podemos caminhar mais uma milha. Não, nós não podemos, nós não devemos. Eu não estou aqui instigando você a tratar ninguém com ignorância. Você não deve tratar ninguém com ignorância. Você deve trabalhar com essas pessoas, discipulá-las. Existe um livro chamado Rir é o Melhor Remédio. Eu não li o livro, mas em alguns momentos, rir dessas pessoas é o melhor remédio. Porque essas pessoas não sabem o que elas dizem. Essas pessoas, muitas delas, nunca leram a palavra de Deus. Essas pessoas nunca leram a palavra de Deus do Gênesis ao Apocalipse. Essas pessoas não sabem as verdades que estão ali dentro, mas elas são utilizadas, ferramentas de Satanás, utilizadas para ir de encontro às verdades exaradas pela Bíblia. Os nossos discursos bíblicos podem ser pesados.
mas é a verdade. Na Bíblia não tem um discurso relativo. Na Bíblia tem um discurso, pode até ter alguma coisa que você possa contextualizar, mas colocar em xeque, nunca. Então, queridos, o que nós tiramos de lição? Tiramos de lição que precisamos reconhecer que muitas das nossas igrejas precisam voltar a atenção para o ensino bíblico confessional. E aí, eu entendo da seguinte forma, eu tive um professor no seminário, e é lógico que isso vai de pastor para pastor, não é uma regra, que ele preparava a sua aula para o ano todo. E é lógico que ele não demorou, não foi em 6 meses que ele fez isso, né? Já é uma pessoa de uma idade bem não tão avançada, mas já é um pastor calejado. E ele preparou durante muito tempo do seu ministério um estudo para que ele trabalhasse com a igreja durante, se eu não me engano, foram 2 ou 3 anos. E ele achou aquela experiência o máximo. Então, nós precisamos entender e nós precisamos reconhecer que muitas das nossas igrejas precisam voltar a sua atenção ao ensino bíblico confessional. Nós precisamos entender que a igreja não pode se curvar aos ensinamentos mundanos. É necessário que haja um comprometimento da liderança para que os ensinos exarados nas escrituras sejam colocados em prática. E aí, às vezes, eu digo que eles devem ser colocados em prática, porque muitos dos ensinos que não são colocados em prática, eles caem no esquecimento. Os cristãos, e aí uma terceira lição, os cristãos que se deparam com as ideias de Foucault, de Jacques Derrida, entre outros que pensam da mesma forma, não devem recuar. Devem mostrar o que a Bíblia diz. Enquanto a sociedade pós-moderna busca encontrar verdade, os filhos de Deus já encontraram a verdade. Nós não estamos buscando nada do Evangelho. Nós fomos salvos, nós somos remidos. Nós estamos nesse mundo apenas de passagem. O que nós precisamos entender, queridos, é que nós já temos a verdade. Então nós estamos de passagem nesse mundo. A nossa morada não é aqui. Nós estamos caminhando, rumando para Canaã celestial. Só que nesse caminho existem várias intempéries e nós precisamos estar preparados, porque isso pode tirar o nosso foco da Canaã celestial. Então, o cristão, ele deve ter uma boa base, ele deve ser bem educado nas escrituras, ele deve ter um ensino bíblico confessional, ele deve ter um ensino bíblico eclesial, para que as intempéries durante o caminho não o tirem do foco, não o tirem da caminhada, porque nós estamos rumando para a Canaã celestial, e essa é a verdade que muitas pessoas não querem entender. Nós precisamos estar preparados, queridos. Nós precisamos voltar ao texto bíblico e entender que essas palavras de Paulo a Timóteo servem para nós, porque nós precisamos estar inteirados das Sagradas Escrituras. Nós precisamos estar preparados. Nós precisamos entender o que nós aprendemos, para que nós então possamos ser homens e mulheres de Deus, perfeitamente aptos e plenamente preparados para toda boa obra. E que o Senhor abençoe as nossas vidas, que o Senhor derrame o seu Espírito sobre nós, que o Senhor nos dê senso de misericórdia para a vida com essas pessoas. Ser cristão hoje é estar bem preparado em qualquer atividade que você venha desenvolver. Ser cristão hoje é você estar preparado para desenvolver um ótimo trabalho na sua linha de pesquisa. Ser cristão hoje é você desenvolver um ótimo trabalho atendendo os clientes no shopping. Ser cristão hoje
é você desempenhar a sua função, voltada sempre e pautada sempre na palavra de Deus. Porque você foi ensinado nas Sagradas Letras. Porque você foi inteirado das Sagradas Letras. E agora, você está apto e plenamente preparado para toda boa obra. E quando nós estamos aptos e plenamente preparados para toda boa obra, o Senhor nos capacita para que nós possamos fazer coisas que nós nem imaginávamos fazer. Que esse estudo caia bem ao teu coração, que esse estudo caia bem à tua mente. Isso não é um estudo visando achar erros em lugar nenhum. Isso é um estudo visando apenas identificar o que a sociedade atual vive, o que a igreja vive, e preparar a igreja para entender esses discursos. E o termo nem seria bater de frente com esses discursos, mas a partir do momento que a gente entende, a gente consegue ficar mais sensível e trabalhar isso melhor dentro das nossas igrejas. Isso é um grande problema. Muitas igrejas têm tratado esses discursos como discursos que não devem estar dentro da igreja, não devem mesmo, mas ao mesmo tempo elas abominam. E aí as pessoas, os crentes, eles vão aprender sobre esses discursos lá fora. E lá fora o negócio é bonito, eles explicam bem, eles trabalham bem isso. E aí acaba influenciando dentro da igreja. Nós temos perdido bons líderes por causa desses discursos. Nós temos perdido ótimas lideranças, porque tem dado ouvidos a esses discursos. E porque muitas das vezes nós temos abandonado a questão do discipulado. Então que nós possamos estar nos preparando sempre, mais e mais, para que o discipulado seja um discipulado real, seja um caminhar junto, para que não para o meu crescimento, não para o seu crescimento, mas para o crescimento do Evangelho de Cristo e para a honra e glória do nosso Senhor Jesus. E eu quero orar com você nesse momento. Senhor Deus, que esse momento nós possamos entender o que o Senhor tem falado aos nossos corações. Que nesse momento nós possamos entender, Senhor, como a igreja deve se portar perante a sociedade. Nós não devemos nos moldar à sociedade, mas nós devemos entender qual é o momento em que a sociedade está vivendo e qual é o momento que a sociedade está passando. Não para que nós nos adaptemos a isso, mas para que nós entendamos melhor as pessoas que estão chegando aos nossos arraiais. Pessoas que muitas das vezes não foram preparadas, muitas das vezes não foram ensinadas nas Sagradas Letras. E que o Senhor nos dê, Senhor, a oportunidade de apresentar para essas pessoas as Sagradas Letras. Que nós possamos seguir com os em nossos corações com um sentimento de preparo. A vida do crente é uma vida de preparo. Estar preparado todos os dias, se preparar todos os dias para entender qual é a sua boa, perfeita e santa vontade. Muito obrigado, Senhor. Nós agradecemos ao Senhor por esse momento que nós estivemos aqui. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde. Em nome do seu amado Filho Jesus. Amém. Queridos, então nós vamos ficando por aqui. A partir da próxima quinta-feira, o Reverendo Ronaldo vai estar... Deixa eu ver aqui alguns comentários. Um comentário interessante que eu achei aqui é da minha sogra. Oi, papai, beijinho, Catarina. Muito beijinho, Catarina, para você também. Alguns irmãos estão passando por aqui, irmão Isaías, Júnior, Sônia,
Sueli, Lenilda, a nossa irmã Alcimar. Então, queridos, nossa irmã Fátima, que nós tenhamos uma boa noite, que o Senhor esteja nos abençoando e que nós possamos entender qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para as nossas vidas. Que nós consigamos colocar em prática o que nós aprendemos e que nós possamos entender o momento atual da sociedade, para que nós possamos saber como chegam as pessoas na igreja, como trabalhar com elas e como discipulá-las. Esse é o grande objetivo do meu trabalho, é entender como essas pessoas chegam, quais os dramas que elas enfrentaram, e isso tudo voltado, né, para as Santas Escrituras, tá? Tenhamos todos uma boa noite. Creio que na semana que vem o pastor Ronaldo já esteja aqui, estará tudo normalizado, e a minha oração é para que isso aqui acabe logo e que nós voltemos às quintas-feiras aos nossos encontros presenciais. Tá bom, queridos? Tenham todos uma boa noite e que sejamos sempre cheios do Espírito Santo. Amém.